Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou fonoaudióloga aqui da Maraty. Eu sou a Célia, também fonoaudióloga, e justamente pensando nesse período da pandemia, toda essa questão da importância do isolamento social, é que o setor de fonoaudiologia da Maraty resolveu realizar esse trabalho de orientação sobre o processo de mastigação e deglutição. E a importância da facilitação de consistência para a segurança da deglutição e da nutrição dos nossos pacientes. Para a gente poder entender um pouquinho o que é mastigação e deglutição, a gente tem que pensar em quais são as estruturas envolvidas nesse processo. Então, o que eu uso para mastigar? Eu uso os ossos, então toda a estrutura óssea, a musculatura facial, a língua, que é extremamente importante no momento de lateralizar o alimento, no momento da mastigação. E também ela é importante no momento de ejetar o bolo alimentar para ser deglutido. E os dentes, que é o que proporciona a trituração do alimento. Então, para a gente poder entender um pouquinho como que é esse processo da mastigação e da deglutição, a gente vai assistir um vídeo. Então, a gente vai estar vendo aí que o alimento entra na boca e aí vai acontecer a mastigação, o preparo do alimento para ser deglutido. Então, a língua lateraliza o alimento, coloca entre os dentes estão triturando o alimento e a língua vai ejetar o alimento para ser deglutido. Então, o alimento está descendo, fechamento de proteção de vias aéreas e o alimento desce para o estômago. Dando continuidade no que a Célia falou para vocês, passou até agora para vocês, eu vou mostrar para vocês um exame de videofluor, que nada mais é do que um exame ativo da deglutição. Ele vai mostrar todo o trajeto e o caminho da deglutição para gente. Esse exame é um exame um pouquinho mais caro, às vezes a gente consegue ter em terapia mesmo, em avaliação, a gente consegue perceber isso, então nem sempre a gente encaminha quando tem aquela dúvida, quando a gente não consegue ter essa certeza pela ausculta que a gente faz, que a gente coloca o esteto no pescoço e na maioria das vezes a gente consegue perceber, mas quando a gente tem aquela dúvida se libera ou não via oral, ou se passa por uma sonda exclusivo por sonda, ou se a gente deixa para uma via mista, a gente pega e pede esse exame, tá bom? Eu vou rodar o exame e vou explicando para vocês, tá bom? Aqui a alimentação tá na boca. Esse preto que vai escorrer mais escurinho, ó, é a alimentação descendo. Aqui já teve, é o êxtase, Isso a gente consegue auscultar, consegue perceber que tá alterado, porque o fluxo de ar fica alterado. Aqui já teve penetração, já foi para o pulmão, porque isso daqui não era para estar aqui. Já era para ter descido para o estômago e não tá. Tá tudo parado em valécula, tá bom? De novo, o alimento desceu, tá descendo muito devagar, já parou onde não era para parar e vai ter a penetração, porque a entrada do pulmão tá aberta aqui, tá? Ó. Daí, ó, o que aconteceu? Escorreu metade para o pulmão e metade foi para o estômago, já teve penetração. Aqui já gerou um problema muito grande, tá bom? E tem a aspiração que a gente conhece, A aspiração convencional, que vai gerar tosse, vai gerar desconforto, vai gerar tudo na hora. E tem a aspiração silente. Nem todo paciente vai ter reflexo de tosse, E tem a aspiração que são de micropartículas, que é a aspiração silente que a gente chama,
que é aquela aspiração que demora às vezes meses para aparecer, mas só que a gente, em avaliação clínica, em acompanhamento com o paciente, a gente sabe que tem. Vou passar o slide. Agora, quais que são esses sinais de alerta que vocês têm que ficar esperto, né? Porque aqui, semanalmente, a gente acompanha os pacientes, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe quando tem algo de errado, mesmo que a mãe não perceba em casa, a hora que chega aqui a gente vê que tem um padrão respiratório diferente, a gente vê que a criança está um pouquinho mais apática, ou está um pouquinho mais cansada, a gente percebe. Os sinais que eu peço para vocês perceberem em casa. O engasgo mesmo, né? Que é o que eu falei para vocês. Colocou na boca, você percebeu que isso aconteceu. Engasgo e tosse, proteção de via aérea. Que é onde já penetrou em lugar errado. A defesa do pulmão é a tosse, né? Que é aquela... para expelir o que está penetrando em lugar errado. A tosse às vezes pode ser forte, pode ser boa. Pode fazer essa proteção de via aérea, mas na maioria das vezes para os nossos pacientes isso não acontece. A tosse é muito fraca e ineficaz e mesmo com a tosse acaba acontecendo a penetração no pulmão, tá bom? Mudança do padrão respiratório, que a respiração ou fica mais forçada ou fica mais fraca. A gente consegue pegar no oxímetro, mas quem não tem oxímetro pode pegar pelo padrão respiratório mesmo, né? Pelo cansaço. Sudorese, geralmente a criança começa a ter o suor, a gente começa a perceber esse suor aqui na testa, fica aquelas gotinhas de suor aqui, né? E já tá forçando o padrão respiratório e o padrão cardíaco também às vezes muda um pouquinho, por isso que dá sudorese, tá? A cianose, a boca fica um pouquinho mais, fica roxa na verdade, e a pontinha dos dedos também começa a ficar com uma coloração diferente. É a questão da secreção, porque às vezes essa questão do engasgo acaba também gerando um pouquinho mais de secreção, porque essas crianças geralmente são muito secretivas, né? E acaba juntando tudo, na verdade. A secreção que já estava parada ali com o alimento, o aumento do tempo de refeição, o que a gente começa a perceber? Geralmente as crianças já têm um tempo maior, esses são os que estão por via oral, tem um tempo maior aí de refeição. Quando você começa a perceber que esse tempo aumentou mais ainda, tem alguma coisa de errado, tem que ver o que está acontecendo, porque esse tempo não pode prolongar muito, porque gera um cansaço, gera um desgaste muito grande na hora de se alimentar, porque ela já tem um padrão atípico de deglutição. Então, aumentar um tempo que já está no limite, que já é aumentado, isso não é legal, tem que ficar esperto, tá bom? O sono, a apatia também, né, que pode gerar, pode ser indícios aí de que teve uma penetração aí, de que tem alguma coisa que não tá legal. E a recusa alimentar. A recusa alimentar geralmente vai acontecer quando chega no estágio que assim, a alimentação já não tá mais legal, né? Ele comeu, mesmo que não demonstre isso, mas tá sendo muito forçado, tá muito cansativo tudo, a refeição daí já não fica legal, né? A refeição já não ficando legal, já não tem o prazer alimentar, daí começa a gerar a recusa, aquela coisa muito forçada, de vez de ser um prazer, acaba sendo um sofrimento, muitas vezes, tá bom? Então tem que reparar em todos esses padrões. Adaptação da consistência. A adaptação da consistência é aquele treino que a gente sempre faz com vocês, do jeito que tem que ser. Na verdade, assim, individualmente a gente avalia o que cada um tem de resposta funcional para a gente adaptar. O líquido é a consistência de mais difícil controle, então poucos são liberados para ter
a ingesta de líquido, por quê? O líquido a gente colocou na boca, a gente não tem controle oral dele. Ele vai escorrer antes do cérebro mandar o comando para fechar a entrada do pulmão. Então, o que a gente usa de recurso? O espessamento, seja ele natural ou seja ele com o próprio espessante, tá bom? Então, a gente vê de acordo com o que a criança tem de reflexo de deglutição, o tempo que essa criança demora para fechar a entrada do pulmão para a gente adaptar. Então, a gente adapta em néctar, mel ou pudim, né? O néctar, ele vai demorar um pouquinho mais que o líquido, é uma criança que está aí no intermediário. O mel é aquela criança que precisa um pouquinho, a criança ou adulto, tá? Que precisa de um pouquinho mais de tempo. E o pudim, ela precisa de mais tempo ainda, aquela que tem um pouquinho mais de dificuldade de engolir, tá bom? Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês do pastoso homogêneo. O pastoso homogêneo é para ser esse pastoso liso, pastoso sem grumo, que ele pode ser batido no liquidificador, no mixer, tá bom? Ó, vocês podem ver aqui que tem frango, batata, beterraba. E qual que é a diferença desses outros? Quando a gente pede o pastoso homogêneo, tem que ser o pastoso homogêneo, desse jeito. Esse que tá mais amarelinho. Esse branco, pode ver que tem alguns grunhidos nele aqui. Ele, se eu peço para a mãe ofertar o pastoso homogêneo, essa consistência mais branquinha aí, ela já tá errada, tá bom? Por quê? Quando a gente pede o pastoso homogêneo, o pastoso liso, no caso, é porque a criança ela não tem a capacidade sensorial de fazer essa diferenciação gustativa, vamos dizer assim, né? Então, ela precisa do quê? Ela precisa de uma consistência só para ela dar conta de engolir e não parar no fundinho da garganta, que é a invalécula, tá bom? Então, por isso que quando a gente pede o pastoso homogêneo, pastoso liso, tem que ser na consistência do que tá mais amarelinho do que esse que tá branco, tá bom? O pastoso heterogêneo. Tem algumas crianças que tem a liberação do pastoso heterogêneo, que é aquele amassadinho, com pedacinhos, tudo. Quando a gente libera essa consistência, é que geralmente a criança já tá bem treinada e ela dá conta ali de, né, mesmo que com algumas manobras, tudo, ela dá conta de fazer esse reconhecimento de variação de consistência e engolir, tá bom? O sólido macio. O sólido macio, ele assim, vocês podem ver que tem cenoura, tem batata, legumes em si, mas quando a gente libera esse sólido macio, é aquele sólido que a criança consegue fazer a trituração, mas a trituração não é tão efetiva. Então, como que esse sólido macio? Eu vou cozinhar além do habitual essa alimentação, mas eu vou deixar ela em pedaços, tá bom? Inclusive as frutas, tá bom? As frutas também a gente dá uma cozida para ela ficar mais mole, mas a gente deixa ela do pedaço, ou com os pedacinhos do jeito que tem que ser. A gente não faz essa alteração do padrão visual do alimento, mas a gente faz a alteração do jeito que é para ser. Por conta do quê? Da trituração, mastiga, mas só que não tem a eficiência que é para ser, né? Então a gente pega, a gente muda. Aqui eu coloquei algumas coisas para vocês que eu acho interessante, que a gente pede sempre para evitar, mas a gente acaba sempre, né? Alguém acaba sempre dando, né? Acaba acontecendo de, mas eu não sabia, né? Então, assim, o que evitar? A pipoca, o amendoim, esse tipo de amendoim, o ervilha, o milho, grão de bico, azeitona, porque todos esses alimentos, eles necessitam de uma trituração muito grande, de um controle oral muito grande. Então, a criança, o adolescente, o adulto, ele precisa ter um estado de alerta muito bom para ingerir esses alimentos, além
a estrutura orofacial tem que estar toda adequada para isso, porque esses alimentos que vocês estão vendo agora, eles já são mais perigosos porque gera risco de asfixia. Gerando risco de asfixia, se é um cadeirante, se é uma pessoa com mobilidade reduzida, a gente vai fazer a manobra para, né, desengasgo, a gente demora muito tempo para conseguir posicionar por conta do padrão físico mesmo da criança. Então, a gente pede para evitar mesmo, tá bom? Outra coisa para evitar, gente, a pizza. A pizza com queijo, pastel com queijo. Por quê? O queijo, vocês podem ver que eu separei até imagens que tem o fio do queijo aí. Esse queijo em cavidade oral, ele vai grudar. A criança precisa ter um padrão de deglutição, um padrão mastigatório muito bom para conseguir dar conta disso. E geralmente, as que a gente tem aqui na Maraty, eles não têm padrão de deglutição, padrão de trituração e padrão de controle oral para isso. Então, a gente pede para evitar, tá bom? Pirulito, não preciso nem falar. Por conta de soltar mesmo. Muitas crianças têm aquele padrão, né, de trancar os dentes, aquele padrão mais espástico, tudo. Elas entrando em padrão, se o pirulito na boca, a gente não consegue tirar. E é lógico que vai gerar o quê? Se soltar do cabo, vai gerar uma asfixia. A criança não mastiga, a criança não tem um padrão legal, então vai gerar um problema muito sério, tá bom? Essas balas de goma também não é legal, porque ela escorrega. Se a criança não mastiga, mas eu vou colocar só para dar um saborzinho na boca, tem muitas outras coisas que dá pra gente usar como recurso, e a bala, desse jeito, é a última delas. Tá bom? Por conta do quê? De gerar padrão de asfixia, tá? A criança não tem o controle oral para isso, ela não tem um refinamento para isso, então vai acabar o quê? Vai gerar asfixia, é fechar a entrada do pulmão mesmo, ter que manobrar, e crianças, né, cadeirantes ou com mobilidade reduzida, a gente sabe que é muito difícil a gente posicionar para manobrar, tá bom? E paçoca e pé de moleque. Porque às vezes, eu amassei um pouquinho de paçoca, dissolvi na mão, coloquei na boquinha dele. Ou para chupar o pé de moleque. Gente, não façam isso, tá bom? Porque a paçoca, esse pó, ele gera engasgo, gera tosse. E um grãozinho desse pozinho da paçoca que vai pro pulmão já gera um estrago muito grande, tá bom? E a paçoca dura, ela pode escorregar, ela pode soltar ali um pedaço e gerar asfixia também, tá bom? Aqui, sugestão de cardápio, eu coloquei, porque eu, a Célia e a Adriana, nutricionista do NIS, nós estamos elaborando um cardápio, na verdade, de sugestão de espessamento natural, de coisas que dá para vocês estarem fazendo em casa. Assim que estiver pronto, a gente vai encaminhar via WhatsApp para todos os pacientes, tá bom? E é isso, gente. Eu queria falar, assim, o setor de fono, os meus pacientes, os da Célia, os da Jéssica, todos esses que se encaixam, né, no padrão que a gente chama de disfágico, que tem a disfagia, vocês têm sempre que estar todo dia dando uma olhadinha, todo dia perceber o que mudou de diferente, se piorou. E qualquer observação que vocês tiverem que foge do padrão que a gente estava acostumado a acompanhar com vocês em terapia, vocês podem estar ligando, mandando mensagem ou ligando para a Maraty e agendando um vídeo atendimento com a gente. Que por enquanto vai ter que ser assim. A gente não sabe quando que vai voltar, mas eu acho que assim seria interessante pelo menos para tirar dúvida, né? Ou para a gente ver se dá para adequar alguma coisa provisoriamente, ou a gente vê, não tá legal, tá acontecendo alguma coisa, ver se tem necessidade de um acompanhamento médico mesmo nessa época que a gente tá.
Então a gente consegue dar para vocês uma noção melhor do que fazer. A gente consegue encaminhar vocês melhor no que é para fazer. Então eu peço assim que qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está aqui todos os dias da semana, das 8 às 4h30 mais ou menos. Pode ligar que a gente consegue atender, e se precisar a gente faz uma videochamada, e se tiver alguma outra necessidade mais específica, fala com a gente, que daí acho que dá pra gente pensar juntos no que fazer, tá bom? Beijo, obrigada a todos e até a próxima.